Vini Bueno. Fala, Vini Bueno. Tudo bem, meu querido? Melhor agora. Bom, o termo agora, que é do noticiário, né, é transfer ban. Né? O transfer ban é quando o time não pode contratar mais. Mas você explica pra gente por que o Corinthians não pode contratar ninguém nesse momento? Vamos lá. Boa tarde pra você, Fredão. Primeiro, um prazer estar contigo aqui, né, no estúdio do GE. A gente vai explicar o que é esse famoso termo que a gente ouve tanto no futebol brasileiro, que é o transfer ban. É como se o Corinthians estivesse com o nome sujo na praça. Se fosse um SPC, um Serasa, né? E agora, com essa punição da FIFA, o clube está impossibilitado de contratar e registrar novos atletas. Por quê? Porque tem uma dívida com o Santos Laguna do México pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado. O Corinthians tem essa dívida de quase 34 milhões de reais, tinha até a madrugada de terça-feira para pagar. Como não pagou, a FIFA decidiu por essa punição. Ou seja, o Corinthians não vai poder contratar e registrar jogadores pelas próximas 3 janelas. Pagando esse valor, o transfer ban cai. Se não pagar, são 3 janelas, essa de agora e as 2 do ano que vem. Ou seja, o Corinthians só poderia voltar ao mercado no final de 2026. Um problema e tanto, né, Fred? Exato, demais, Vini. E o pior é que não é só o caso do Félix Torres, né? Tem outros 3 jogadores que o Corinthians pode acabar tomando esse transfer ban, né? Essa dívida pelo Félix Torres já resultou num processo e o transfer ban realmente já foi confirmado pela FIFA. Outros 3 casos também podem resultar numa punição. O Matias Rojas teve uma rescisão contratual e o Corinthians tem de pagar um pouco mais de 40 milhões de reais. O Garro também há uma dívida com o Tadieres da Argentina, um pouco mais de 23 milhões de reais é o que o Corinthians tem de pagar. E tem também o empréstimo do Maicon, que veio do Shakhtar Donetsk. O Corinthians não pagou algo ali na casa dos 7 milhões de reais. Para explicar, esses 3 casos podem resultar em punição, só que 2 deles estão mais próximos dessa punição, tá? O Rojas e o Garro. O caso do Maicon deve demorar um pouquinho mais, porque o Corinthians está aguardando um recurso que conseguiu na FIFA, né? Vamos ver. Agora, a questão é, para pagar essas 4 dívidas, Fred, o Corinthians tem de levantar 100 milhões de reais. É muita grana para um clube que deve bastante, que está com dificuldade financeira. Até por isso, o clube já sabia que teria esse problema nos últimos dias, correu para contratar o Vitinho, esse sim, regularizado e à disposição do Dorival. Quando tava fechando a porta, o Vitinho foi lá e passou por baixo, né, exatamente isso. Mas, então, boa notícia, né? O Corinthians está apresentando o Vitinho logo mais, mas uma má notícia do Yuri Alberto, né, Vini? E surpreendendo todo mundo, né? Porque o Corinthians divulgou hoje pela manhã que ele estava com dores no abdômen. Na noite de ontem, foi levado para o hospital, fez um exame de imagem e aí teve de passar por cirurgia, uma hérnia inguinal. É difícil a gente fazer uma previsão, só que ele chegou com dores ontem, já passou por essa cirurgia na madrugada e vai desfalcar a equipe nas próximas semanas. Fechado, Vini. Há 2 meses sem jogar, Vitinho chega ao Corinthians em meio à urgência no ataque. Técnico Dorival Júnior ainda não sabe se e como poderá utilizar atacante, que disputou a última partida em 26 de maio. A apresentação será nesta quarta-feira. Com a contratação acelerada diante da iminência de transfer ban, Vitinho chegou ao Corinthians em meio a uma carência de opções ofensivas, mas ainda precisando retomar o ritmo depois de mais de 2 meses sem jogar. O atacante de 31 anos, que completa 32 em outubro, entrou em campo pela última vez em 26 de maio, na vitória por 2-1 do seu ex-time, o Al-Ettifaq, sobre o Al-Wehda pela Liga Saudita. Ele marcou um dos gols. Vitinho já fez o primeiro treinamento, focado na parte física, na última segunda-feira, quando o elenco estava em Caxias do Sul, RS, para a partida contra o Juventude pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians correu para acertar a contratação e registrá-lo no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF na última segunda-feira, devido ao transfer ban que acabou confirmado nesta terça-feira. O técnico Dorival Júnior disse que ainda não sabe se poderá contar com Vitinho para o próximo compromisso contra o Bahia no sábado, às 21 horas, de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. É um jogador de muita qualidade, já jogou comigo em outro clube. Não sei se estará pronto para jogar porque finalizou a temporada há 2 meses. Vamos inserindo aos poucos. Não acredito que já para essa partida, mas espero que sim, comentou o treinador que trabalhou com Vitinho no Flamengo. Durante as férias, o atacante seguiu cuidando do físico com um personal trainer. No Corinthians, tem sido acompanhado pela equipe de preparação física, mas sem um trabalho específico.
A necessidade é urgente porque, além da carência de opções de ataque, o Corinthians não poderá contar com Memphis Depay, fora de combate por pelo menos um mês devido a uma lesão muscular na coxa direita, e com Ângel Romero, suspenso para o jogo, diante do Bahia, em razão do cartão vermelho recebido contra o Juventude. Opção para fazer dupla com Yuri Alberto. Thales Magno não tem conseguido ir bem. Os outros reservas são jovens das categorias de base. Vitinho é o único reforço desta janela de transferências, atendendo a um dos desejos de Dorival, de um atacante de lado de campo. Ele é destro, mas costuma jogar na ponta esquerda e faz gols com as duas pernas, também arriscando chutes de média e longa distâncias. Ao ser anunciado, Vitinho disse estar vivendo uma expectativa imensa e que queria estar em campo o mais rápido possível. Ele vai falar mais sobre quando estará em condições de estrear na sua apresentação nesta quarta-feira no CT Dr. Joaquim Grava. Neste ano, Vitinho disputou 33 jogos, fez 7 gols e deu 7 assistências. Essas 14 participações em gols equivalem a 29,8% dos 47 gols marcados pelo Al Ettifaq em 2025. No ano passado, Vitinho jogou 12 partidas com 3 gols e uma assistência, entre Al Ettifaq e Al-Shabaab. O atacante se transferiu para o Al Ettifaq em 2022, iniciando uma temporada em que disputou 27 partidas, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Ele se destacou no Flamengo, com o qual jogou por 5 anos, de 2018 a 2022, e conquistou 2 Conmebol Libertadores, 2019 e 2022, uma Recopa Sul-Americana, 2020, 2 Campeonatos Brasileiros, 2019 e 2020, uma Copa do Brasil, 2022 e 2 Supercopas do Brasil, 2020 e 2021. Revelado no Botafogo, Vitinho passou ainda por CSKA Moskva, da Rússia, e Internacional antes de fazer sucesso no Flamengo. Outra notícia pessoal. Impedido de registrar novos jogadores em razão da dívida de 33,47 milhões de reais com o Santos Laguna, o Corinthians tem ainda de pagar pelo menos outros 70,52 milhões em condenações impostas pela FIFA. São as seguintes dívidas: 40.397.726 ao meia paraguaio Matias Rojas pela rescisão do contrato após atrasos nos pagamentos, e 4.334.423,35 milhões ao Talleres da Argentina pela contratação do meia argentino Rodrigo Garro, 1.075 milhões de euros, 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo empréstimo do meia Macon. Os casos de Rojas e Talleres devem ter decisões divulgadas em breve pela Corte Arbitral do Esporte, CAS, na sigla em inglês, para a qual o Corinthians recorreu depois de ser condenado pela FIFA. O CAS realizou as audiências dos casos de Rojas em 29 de abril e de Garro em 30 de abril. A audiência com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, ocorreu em 7 de maio. Como a sentença do CAS sobre o Santos Laguna saiu em 28 de julho e o transfer ban já ocorreu, é esperado que, nas próximas semanas, possam sair as decisões sobre Rojas e Garro. Em meio a uma profunda crise financeira, o Corinthians tem buscado alternativas para conseguir o dinheiro necessário para arcar com as cobranças que estão por vir depois desta que resultou em transfer ban. O caso de Rojas é considerado mais complexo porque envolve cálculos das remunerações do paraguaio no Brasil. Ele rescindiu com o Corinthians em março do ano passado, alegando atrasos no pagamento de direitos de imagem. A FIFA condenou o clube a pagar 40.397.726 reais ao jogador. O valor é referente ao que o paraguaio tinha direito a receber até o fim do vínculo dele com o Timão, em junho de 2027. Há ainda acréscimo de 5% de juros ao ano pelo período de 28 de fevereiro de 2024 até o efetivo pagamento da dívida. O imbróglio entre Corinthians e Talleres pela transferência de Garro vem desde o início do negócio. O clube argentino entendia ter direito a receber os 612 mil reais referentes a despesas operacionais e impostos da transação. O Timão, por sua vez, contestava a obrigação de arcar com esse montante. A divergência fez com que o meia argentino demorasse a ser regularizado. O Corinthians inicialmente pagou 4 milhões de dólares pelo negócio, mas o Talleres abriu o processo na FIFA pedindo os 3 milhões de dólares pelas prestações que ainda iriam vencer. A FIFA condenou o Corinthians a pagar ao Talleres uma dívida de os 3.612 mil.
é de 19.463.262 na cotação atual. Acrescidos de juros de 18% ao ano e multa de US$ 722.400 é 3.893.952,72. No caso de Macon, o Shakhtar Donetsk acionou a FIFA reclamando não ter recebido os valores acordados com o Corinthians em 2 empréstimos, o primeiro entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, além de uma extensão até o final de 2024. Os contratos previam pagamentos de 250 mil euros em 4 ocasiões. A FIFA condenou o Timão a pagar 1 milhão de euros, acrescidos de juros de 10% ao ano, além de uma multa de 75 mil euros. O total é de 6.765.261,70 na cotação atual. Há ainda uma penalidade de 45 mil euros, 283.197,42 a ser paga à própria FIFA. O Corinthians também recorreu ao CAS, mas ainda não houve a audiência deste caso. Uma decisão definitiva vai demorar a sair.